O que está acontecendo com este país? André Mendonça Pois é o é, relator. O relator é o André Mendonça. Está tudo no guarda-chuva do André Mendonça. Tá tendo vazamento seletivo, ele mandou investigar. A gente sabe que o vazamento tá vindo da PF, ó, por óbvio, mas quem exatamente? E tá aí agora, de vez em quando, ou todo dia, uma noticiazinha negativa contra a Lulinha, saindo aos poucos, um pinga-pinga de notícias diários pois, pois é, contra mas o ela. André Mendonça tinha dito na semana passada, tinha dito não, ele despachou, deu uma ordem lá para a Polícia Federal apurar como era possível o vazamento de tantas informações sobre a investigação em torno do Lulinha e daquela lobista Roberta Luxinger. Ele não se conformava com isso, o André Mendonça. Ele jamais imaginou que seria uma coisa dessas. Então, ele disse para a Polícia Federal: investigue, investigue, porque isso não deve ser conduzido desta maneira. Bom, continua vazando. Quer dizer, essas pessoas encarregadas dessa investigação na Polícia Federal estão desrespeitando a uma orientação do ministro André Mendonça, que é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal. E não somente isso, o ministro André Mendonça, que foi ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, que foi nomeado ministro do Supremo pelo Jair Bolsonaro, que tem a Michele Bolsonaro, grande amiga, o ministro também hoje, certamente, neste momento, dentro do Supremo Tribunal Federal, é o ministro mais poderoso que tem. Muito mais poderoso do que Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes já foi poderoso se comparado com o ministro André Mendonça hoje. Esse terrivelmente evangélico, como dizia o Jair Bolsonaro. E por que ele se tornou mais poderoso? Simplesmente pelo seguinte, porque por sorteio lá dentro, eu adoraria assistir um sorteio desse, porque às vezes os sorteios surpreendem com uma frequência. O sorteio, ele é simplesmente o relator do caso do Lulinha e do caso do Banco Master. Do caso do Banco Master. A quem interessa? Essa é uma pergunta que tem que ser feita sempre que a gente tiver assim diante de um aparente enigma. Nesse caso não é enigma nenhum, mas é uma pergunta que se impõe. A quem interessa que o caso Banco Master fique mais relegado, não diga ao esquecimento, mas a um segundo plano, como está há muito tempo, há muitos meses, apesar do dono do Master, seu Daniel Vorcado, estar preso. A quem interessa que, que vaze menos, ou que, se possível, não vaze nada, nem por enquanto, pelo menos até passar as eleições, informações sobre o escândalo do Banco Master, que envolve também o candidato a presidente da República, seu Flávio Bolsonaro. A quem interessa que vaze menos coisas que possam embaraçar o Flávio? E a quem interessa que vaze mais coisas sobre o caso Lulinha, que podem prejudicar e certamente algum dano está provocando na candidatura do Lula? Essa pergunta pode ser feita a qualquer um e nós não temos respostas exatas, porque a gente não tem acesso aos trâmites E o normais, não incrível é a sabe de. desproporção dos casos. Porque um caso é absurdamente cabuloso, mafioso, o sujeito tinha uma gangue para ameaçar, o sujeito patrocinou praticamente metade da República e comprou jornalista, comprou político, comprou juiz. O sujeito foi para cima de todo mundo, fez a máfia dele, pegou e deu 61 milhões pro Flávio. Cadê? Essa história é cabulosa. Essa história é gigantesca. A outra, Lulinha tentou fazer um encontro supostamente de um
de um auxiliar, de um número 2 lá do Ministério da Saúde com o careca do INSS para vender cannabis. Não vendeu, não aconteceu um encontro, mas não deu certo. É essa a história. Isso é ridículo, gente. As histórias do Lulinha, perto das histórias do Daniel Vorcário e do Flávio Bolsonaro. É paté, é tipo o ladrão de celular contra um cara que roubou erário de verdade. É ridículo, a diferença é patético, a diferença é gritante. Aliás, nem deveria estar no STF a questão do Lulinha, segundo a gente tem lido aí e ouvido vários Não, juristas. Eles trataram pelo segunda, menos não tem ninguém. Guga, E o cara tá indo pra cima do Lulinha, a imprensa tá bombardeando o Lulinha. O Flávio prometeu, primeira promessa de campanha, prestarei contas do dinheiro que recebi do Daniel Vorcar. Anteontem, 3 dias atrás, falou que não precisa mais prestar conta. Isso é uma aberração. Isso é gigante, esse caso dele. Isso sim é um caso de corrupção que merece toda a atenção da mídia. O outro é ladrão de celular perto disso, mas a gente está vendo, como sempre, a desproporção, tanto na justiça quanto na mídia, no tratamento dos dois casos. E tá aí o André Mendonça, que está cada vez mais mostrando que tem lado. Uma grande parte da opinião pública já acha que ele está jogando de fato e está querendo prejudicar o Lula e querendo ajudar o Flávio, até pela demora. A demora que teve para mandar investigar é ridículo também. O tempo que demorou para se mandar investigar o Flávio. E agora não acontece mais nada, não tem nenhum desdobramento de um caso de corrupção gigante. É uma máfia que comeu o Brasil. A outra é Lulinha marcando um encontro que não deu em nada. É patético. A gente está realmente vendo essa diferença, essa desproporção no tratamento. não, na semana passada a Procuradoria-Geral da República, que é a quem cabe encaminhar denúncias, fazer denúncias ao Supremo Tribunal Federal, que aí se encarrega de julgá-las, a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral Paulo Gonet, ele encaminhou ao ministro André Mendonça um parecer dele, enfim, dizendo o seguinte: olha, esse caso da investigação sobre o Lulinha como lobista, junto com essa Roberta Luxinger e tudo, não envolve ninguém que tenha foro privilegiado, ou seja, que só possa responder diante do Supremo Tribunal Federal. Não envolve ninguém. Então, isso deveria ser remetido para a primeira instância da justiça. Eu não vi ninguém, mesmo nos jornais, que tem a maior má vontade com o seu Lulinha e com o seu Lula, pai, eu não vi ninguém escrever, não, isso está errado, não é assim, não. Não, admitem ali entre uma vírgula e outra que realmente, de fato, não tem ninguém com foro privilegiado que obrigasse esse caso a ficar no Supremo Tribunal Federal. Não tem mais. Aí no mais, no porém, no contudo, no entretanto, aí vem a defesa de que não, mas vai ficar lá mesmo, até porque o André Mendonça já espalhou e realmente vazou do gabinete do André Mendonça, que ele não vai ligar para esse parecer do Procurador-Geral da República. Ele não vai ser o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, indicado ministro pelo senhor Jair Bolsonaro. Ele Com não a vai bênção da abrir Michelle. mão. Não, a Michelle comemorou com gritinhos em línguas estranhas a indicação, a indicação não, já a nomeação, a aprovação do nome do André Mendonça lá no Senado para ministro. Ele não vai abrir mão desse caso, porque esse caso joga para ele, primeiro, todos os holofotes, ainda mais com o caso Vorcado também, o caso do Banco Marcha também nas mãos do André Mendonça. Só que, como já foi dito aqui, o caso Vorcaro está lentamente. Vai passar a eleição e ainda não teremos avanços importantes simplesmente no
na investigação sobre o maior escândalo financeiro da história deste país. Não é da história deste ano, desta década, deste início de século. Não, é da história do país. Da história do país. Esse vai andar devagar, como está andando devagar. Já o outro, vamos apressar, vamos apressar, vamos apressar. E aí, como se apressa? Com vazamento, vazamento, vazamento de informações. Como o seu André Mendonça reage? Não, a Polícia Federal não pode vazar informações. Eu quero uma investigação sobre isso. Depois que ele disse isso, mais vazamento, mais vazamento. E aí, ministro? O senhor vai ficar sendo assim desrespeitado pelas pessoas que obedecem ou deveriam obedecer às suas ordens diretas? A notícia do dia hoje, no jornal Estado de São Paulo, que foi escolhido, sei lá por quem, para ser ultimamente o depositário desses últimos vazamentos, diz o seguinte: a Polícia Federal suspeita. Eu também suspeito um bocado de coisa sobre um bocado de gente. A Polícia Federal suspeita que a lobista Roberta Luxinger gastava cerca de R$ 100.000 mensais para manter uma casa usada pelo Lulinha, filho mais velho do Lula. Num diálogo de 2025, transcrito pelos investigadores, só pode ser agentes federais, e obtido pelo Estadão, é isso que conta o próprio Estadão, Roberta relatou ter conversado com Lulinha sobre as despesas da residência e contou existir a necessidade de corte de gastos de passagens aéreas diante da demora nos pagamentos de um empresário. Conforme o relato feito por Roberta ao empresário Kleber Ribas, ela teria dito a Lulinha: Ô Fábio, Fábio é o nome do Lulinha, agora acabou, porque a casa por mês a gente gasta em torno de R$ 100.000. Então, assim, não vai mais dar para ter essas passagens. O, que casa é essa? Diz a matéria que não se sabe se ela está se referindo a uma casa que ela alugou no Lago Sul de Brasília, setor de mansões do Lago Sul de Brasília, na qual o Lulinha, quando vem a Brasília, e ele não vem com tanta frequência, já veio com mais frequência, é claro, quando o Lula se hospedava, mas se hospedava por concessão dela. A casa foi alugada por ela. Ela telefonava até para a empregada sempre que sabia que o Lulinha vinha, dizendo: Olha, seu Fábio está chegando aí, trata ele bem, não sei o quê. Mas nem, mas não, mas a notícia não traz nem a certeza que se trata desta casa, pode ser de outros. A notícia não esclarece se, olha, vamos ter então que reduzir aí essas passagens. Passagens para onde e de quem? Do Lulinha, que ela pagava. Mas veja, o mais importante disso tudo, desse disse-me disse, disse-me disse, disse-me Dessa disse, suspeita. É uma e suspeita. desses valados, disso que a Polícia Federal suspeita, das suspeitas da Polícia Federal, é que, segundo a Procuradoria-Geral da República, nenhum dos casos prospectados por essa dupla, Lulinha e Roberta Luxinger, nenhum dos casos, nenhum dos negócios que eles tentaram fechar com o governo federal, ou seja, com o governo do pai do Lulinha, nenhum deles foi fechado. Não se consumou como lobistas, e eu creio
que se pode dizer do Lulinha que ele atuou como lobistas pela quantidade de informações que se tem a respeito disso. Acredito que ele tentou fechar negócios dentro do governo do pai dele, só que nenhum negócio foi fechado. Isso significa que não houve, então, nenhum tipo de crime, de não sei o quê? Não, investiga aí para ver se vai. O lobista, quando faz determinadas coisas, está incorrendo em crime, a justiça dirá. Mas o problema é o seguinte: os negócios que eles tentaram vender para o governo federal, eles não conseguiram vender. Então não dá para envolver o governo federal. É um caso pequeno que não deu em nada e que no Só, máximo vai dar para o Lulinha. sim, mas Não tem só que ficar envolve esse blá 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 de meter o Lula, de criar esse caso todo. Realmente é um caso ridículo, que não deu em nada, que eu também concordo com você. Ele parece que tentou atuar, ele Ô, queria, não Guga, até que conseguiu enfim. no governo do pai dele. O que isso significa? Que o governo Sim, federal, que mas o vem Lula cá, não tem me diz nada a ver uma com o negócio. coisa. Se o Lulinha não fosse filho de quem é, o Lulinha estaria sendo alvo de tantas informações, principalmente ano eleitoral, principalmente em cima da eleição? Não! Quem quiser duvide, pesquisa lá na inteligência artificial, no Google, onde quiser. Vê todas as vezes que tem eleição de 2002 para cá, antes só teve a de. Não, o Lula se envolveu na eleição de 84, 98, 90, mas chegou à presidência em 2002. Pega aí, de 2002 para cá, não tem uma eleição que o seu Lulinha, não seja alvo de investigações. E todas as investigações nas quais ele esteve envolvido foi alvo, todas, não sei essa ainda, porque por enquanto é suspeita, como diz a Polícia Federal, em todos os processos que se abriram para ele a cada ano eleitoral, todos foram arquivados. Isso quer dizer que estamos diante de um santo? Não. Estamos diante de um empresário, assim ele se apresenta como empresário, que tenta em cada governo fazer negócios. Se são negócios lícitos ou não, cabe à justiça definir. E todos os processos para trás e todos os inquéritos para trás acabaram arquivados. Ponto. Acabaram arquivados. Muito bem, vamos ver o que é que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que ontem faltou ao debate entre os candidatos a presidente da República, mas não foi o único que faltou. O senhor Flávio Bolsonaro também faltou. Até o senhor Romeu Zema, que está lá. É aqueles cavalinhos da Globo que corre ali dia de domingo no Fantástico. Está lá. Qual é aquele último cavalinho? É o da Chapecoense, não? Peraí, é que a Eva Hein? passou aqui, eu não ouvi. O que que você falou? Eu falei que Ontem teve estava jogo de falando São sobre o Paulo, já debate. reconheço mesmo. Não, 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 não. O Guga, O Lula. sintoniza, se liga, se Não, liga. mas fala, Não, porque eu eu estou tava com a dizendo o Eva aqui seguinte: passando. O Lula, ontem faltou esse debate da Sim, Bandeirantes. Não foi o único que faltou. claro, Flávio Bolsonaro faltou também. também. Aí só que Flávio Bolsonaro diz: não, não fui porque o Lula não foi. O Sim, Lula não faltou porque quis faltar, porque sabia que ia virar saco de pancada dos outros. Ia claro. ficar Flávio, todo mundo só dando porrada nele e ele tendo que usar o tempo dele que ele teria para exposição para se defender. É isso que ia acontecer. Agora, por que que o Flávio não foi? Por que que o Flávio não foi? Ele, que precisa tanto em São Paulo abrir uma diferença muito grande, uma vantagem muito grande sobre Lula se quisesse eleger presidente da República. Aí o Flávio não foi com medo de virar saco de pancada dos outros, que são todos de direita, todos com afinidades ideológicas com o seu Flávio. Então, um segundo, só um segundo. Quem Mas está acompanhando na Smart TV da Legião Comercial e já já estaremos de volta. Mas achou o Flávio que se fosse, era ele que ia virar o saco de pancada dos outros. É bem possível que virasse, sim. Então ele não Viraria, ele foi. apanhou muito ontem, Agora, inclusive. agora o que espanta mesmo,
É o senhor Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, que é o cavalinho do Fantástico, que está lá no fim da fileira, está ali para ser Ah, rebaixado. entendi Para agora ser a piada com o rebaixado. Chapecoense, Entendeu? entendi. Entendeu? Entendeu? Para ser Entendi. rebaixado. É a Chapecoense que está lá no final, Guga? Olha, eu fiquei Bom, na dúvida agora. você. Bom, Juro que eu fiquei. ok, Eu acho que é, sem mas eu não quero errar. problema. Peraí. Tá, consulta Porque aí. Enfim, o Campo... Romeu Zema, que está com 2 pontinhos nas pesquisas, lá na rabeira da corrida presidencial. O senhor Romeu Zema, candidato do Partido Novo, também resolveu faltar. Aí ficaram três é gatos a pingados. Chapecoense. Pois é. Coitado, de O Romeu Zema é a Chapecoense desse, sem nenhuma crítica, nem demérito, nem deboche com a Chapecoense. Por favor, tenho o maior respeito pela Chapecoense. Meu time nem. Nós estamos saindo do Lula, então vamos voltar para o Lula. Vamos ver o que é que o Lula disse ontem, quando perguntado numa entrevista exclusiva, que na mesma hora do debate da Band, ele estava dando, eu tinha acabado Não, de ele estava na dar, Record, a na Debate da Record, Band. Mas vamos a ver, vamos ver. Record. O Sem spoiler, vai. que é que ele disse sobre o Lulinha? Solta aí. Eu não sou juiz. Segundo, eu não sou procurador, nem sou delegado. Eu sou o presidente da República. E o que eu digo para você, eu digo para o meu filho, eu digo para qualquer pessoa. Todos nós somos obrigados a agirmos corretamente. Se alguém está agindo de forma equivocada, de forma errada, esse alguém vai ter que ser investigado. E eu não sou um presidente que tenta proibir investigação. Eu não ameaço mandar ministro embora. Eu não ameaço punir delegado. Investigue-se. E todo mundo tem um direito, sabe, de provar se é inocente. Se isso acontecer, eles serão perdoados. Mas se alguém cometeu erro, e esse erro trouxe prejuízo aos cofres públicos, essas pessoas terão que pagar. Olha, eu acho que há muitas ilações, nós temos que tomar muito cuidado com isso, Mariana, porque tem muitas ilações, ou seja, quando começa a vazar, e você sabe que eu sou vítima disso desde 1989, você não pode perder o equilíbrio. E somente você sabe a verdade, Mariana. Quando alguém está cuidando de alguma coisa, só você sabe a verdade. Eu tenho dito para as pessoas, são inocentes, provem. Provem. Não tenho coragem de ser investigado, de participar de inquérito. Isso vale para o meu filho e vale para qualquer pessoa. Ninguém está impune se cometeu erro. Portanto, esse é o meu papel do presidente. Meu filho sabe se cometeu erro, ele vai ser julgado, vai ser punido ou vai ser inocentado. Mas ele tem que provar a inocência dele. E ele sabe disso, porque ele sabe o que eu vivi. Ele conviveu comigo 40 anos. Ele sabe que a mãe dele morreu por causa da Lava Jato. Então, é o seguinte, só ele sabe a verdade. Então, que a diga publicamente, que se defenda, que processo que eu estou acusando, sabe? E se ficar livre, tudo bem.